sou o professor Batata, sou professor de Química e hoje nós vamos falar de coeficiente ou grau de solubilidade. Para usar como exemplo, eu escolhi um sal chamado de nitrato de potássio. Eu vou colocar num recipiente 100 gramas de água a 20 graus Celsius e vou adicionar a esse recipiente 30 gramas de nitrato de potássio. Quando eu fizer essa adição, eu vou perceber que o aspecto da minha nova mistura, que agora tem 30 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, totalizando 130 gramas de solução, o aspecto é homogêneo. Se eu continuar adicionando esse sal, então agora eu vou adicionar mais 6 gramas de nitrato de potássio e vou agitar a 20 graus. E eu vou observar que o aspecto ainda continua homogêneo. E eu tenho 36 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água, totalizando 136 gramas de solução. Mas se eu adicionar mais 4 gramas de nitrato de potássio, eu vou perceber que o aspecto da minha solução vai mudar. E eu vou observar no fundo dessa solução uma quantidade de sal que não dissolveu. Esse sal que não dissolveu é chamado de corpo de chão ou corpo de fundo. E quanto sal não dissolveu? Vejam, se eu tinha colocado 36 gramas e estava totalmente dissolvido, quando eu adicionei 4, aqui deve ter uma quantidade menor que 4 ou 4. Para eu saber quanto que tem do sal, eu posso fazer uma filtração dessa solução e pesar o resíduo. Eu fiz isso em casa e obtive 4 gramas do resíduo. Então eu vou dizer para vocês que a quantidade máxima do nitrato de potássio que eu consigo dissolver são 36 gramas, sobrando 4 gramas do resíduo. Essa solução, que tem uma quantidade menor que a máxima que eu consigo dissolver, se chama solução insaturada. Essa solução, que tem a quantidade máxima de sal que eu consigo dissolver, se chama saturada. E essa mistura, que aparentemente é heterogênea, é uma solução saturada com corpo de fundo. Para obter uma solução saturada com corpo de fundo em casa, basta colocar o soluto, pode ser sal de cozinha, em água até aparecer o corpo de fundo. Então eu diria que essa solução é saturada com corpo de fundo. Um exemplo disso é a salmoura, que já foi muito utilizada, em luxações. Agora, essa solução saturada, ela pode ser aquecida. Se eu aquecer essa solução a 60 graus, eu percebo que o corpo de fundo desaparece. O que significa que existe uma dependência entre a massa do sal com a temperatura. Então vejam, se sumiu o corpo de fundo, nesse caso, um aumento da temperatura aumenta a quantidade de sal que eu consigo dissolver. E eu tenho aqui agora uma solução saturada ou insaturada. Agora, posso também resfriar essa solução de novo, até 20 graus novamente, que era a temperatura inicial. E eu vou perceber que ela fica com um aspecto homogêneo. Essa solução, ela é uma solução instável. Por que ela é instável? Porque nesse caso eu tenho, além dos 36 gramas de KNO3, mais 4 gramas de KNO3 dissolvido. Eu tenho uma quantidade maior que a máxima que eu consigo dissolver. Essa solução se chama supersaturada. E essa solução é tão instável que qualquer agitação
qualquer agitação faz ela voltar a ser saturada com corpo de fundo. É muito difícil conseguir isso na prática. Como eu disse, a solubilidade então depende da temperatura. Então eu vou fazer um gráfico que eu vou chamar de curva de solubilidade. Essa curva, ela vai ser, ou pode ser obtida, para cada sal, porque cada sal tem a sua própria solubilidade. Nesse caso, o nosso sal KNO3 tem uma solubilidade de 36 gramas em 100 gramas de água. E isso se chama coeficiente ou grau de solubilidade. O que é o coeficiente ou grau de solubilidade? É a quantidade máxima do sal soluto que eu consigo dissolver numa dada quantidade de solvente, numa dada temperatura. Como para esse sal, aumentando a temperatura, aumenta a solubilidade, a sua curva é uma curva crescente. E eu vou marcar nessa curva um ponto. Um ponto que indica para mim o coeficiente ou grau de solubilidade. No caso do KNO3, 36 gramas em 100 gramas de água. Ou seja, sobre essa curva eu tenho as diferentes solubilidades em diferentes temperaturas. Se eu marcar um ponto aqui, esse vermelho, eu vou ter uma solução que tem uma quantidade menor que a máxima que eu consigo dissolver. E se eu marcar um outro ponto aqui na curva, esse outro ponto seria quando eu tenho a quantidade maior que a máxima. Então, nessa curva eu tenho a solução saturada, a solução insaturada e a solução supersaturada. Não se esqueça que uma solução supersaturada, quando sofrer qualquer agitação mecânica, volta a ser saturada com corpo de fundo. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima.